Oi, irmãos, graça e paz. Acho que estamos tendo alguma dificuldade na transmissão, mas vamos tentar agora aqui virar. Estamos transmitindo ao contrário aqui. Deixa eu ver se a gente consegue inverter a câmera. Vamos lá. Isso. Amém. É isso, transmitindo ao vivo, acontece isso às vezes. Então, os irmãos, desculpem a falha, mas já voltamos. Estamos aqui aprendendo um pouco sobre batismo e eu peço desculpas porque transmissões ao vivo acontecem geralmente esse tipo de falha, né? Ok, vamos continuar então. Então esse texto de 1 Pedro mostra algo interessante, mostra que no Velho Testamento, na geração de Noé, a geração de Noé toda foi destruída pelo dilúvio. As águas invadiram a terra, mas Deus salvou Noé e sua família. O texto fala que pelo menos 8 pessoas foram salvas das águas do dilúvio. Pelo meio das águas a arca passou e aqueles que estavam dentro da arca foram salvos, né, da ira de Deus, salvos daquela geração maligna que foi morta, né? Então aqueles que estavam ali na arca foram salvos. E o texto mostra em 1 Pedro que essa é uma simbologia do batismo, ou seja, aqueles que passam pelas águas do batismo estão sendo salvos da ira de Deus sobre a terra, sobre o mundo, da sentença de Deus que vai destruir o mundo, o pecado dessa geração, né? Ele vai haver uma sentença para essa geração, como houve para a geração de Noé. Mas aquela geração de Noé foi destruída, mas a família de Noé não foi destruída porque estava na arca, e a arca fez com que eles passassem pelas águas do dilúvio e fossem salvos. O batismo, segundo Pedro, tem o mesmo significado de nós passarmos pelas águas para sermos salvos por Deus. E é interessante isso. Além disso, a palavra também fala em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra diz: este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda dele, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Isso é interessante, porque a Bíblia mostra então que o batismo é algo que está totalmente ligado à nossa experiência com Jesus, a nossa experiência de arrependimento, de entrega de vida. Se eu entrego minha vida a Jesus, eu preciso ser batizado, porque é uma prova de que eu estou me arrependendo dos meus pecados e morrendo para eles. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre o significado da nossa morte no batismo, juntamente com Cristo, para que possamos ressuscitar junto com Cristo no dia da ressurreição. Precisamos primeiro nos unir a Ele, à semelhança de sua morte, como a palavra fala. E isso acontece quando nos batizamos. E o texto fala em Marcos capítulo 1, versículo 9,
Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Será que é importante o batismo? Algo tão importante que o próprio Jesus decidiu também ser batizado. Apesar de que o batismo signifique arrependimento diante de Deus, mas como Jesus era aquele que estava começando a estabelecer uma nova aliança dos homens com Deus, ele precisava dar o exemplo para todos os discípulos de como deveria ser o processo. Então ele passou pelo batismo, segundo ele mesmo, para que se cumprisse toda a Escritura. Então veja como é importante o batismo, que mesmo Jesus passou por ele. Não é opcional, é algo que todo aquele que é de Jesus precisa passar. Além disso, nós vemos aqui no capítulo 19 de Atos 19, a partir do versículo 2, a palavra fala: ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Veja que o batismo não era opcional. Quando o evangelho foi pregado para os gentios, ali pela primeira vez, ali fora do meio judeu, a palavra fala que aquele grupo que estava ali, e a eles foi pregado o evangelho, eles estavam crendo em Jesus, mas o batismo deles era o batismo de João. Então, quando Paulo chega, fala que eles precisavam ser batizados pela sua fé em Jesus. E aí eles foram batizados no batismo da nova aliança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ao serem batizados pela sua fé em Jesus, em nome de Jesus, a Bíblia fala que Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizarem. Perceba que o batismo que eles tinham recebido, por não ser uma declaração de arrependimento e fé em Jesus, era só de arrependimento, mas não era de arrependimento e postura de nova aliança, de nova vida, de entregar o governo de sua vida a Jesus. Então Paulo falou: vocês vão ser batizados em nome de Jesus. Esse batismo só do arrependimento não é suficiente. É preciso que vocês batizem para formalizar no mundo espiritual que vocês estão se unindo a Jesus. Vocês estão se sujeitando a Ele eternamente. Então eles foram batizados em nome de Jesus. E quando foram batizados em nome de Jesus, então Paulo impôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles também. E eles começaram a falar em línguas e profetizar. Perceba como para a comunidade cristã primitiva, que está registrada aqui na igreja em Atos e nas cartas paulinas, nas cartas apostólicas, perceba como o batismo era algo completamente imprescindível, fundamental. Não era opcional e não era uma experiência secundária, uma experiência após um tempo de convertido. A pessoa entregava a vida a Jesus e imediatamente precisava ser batizada como sinal da sua fé em Cristo e do seu arrependimento, do seu posicionamento com Deus.
Então, o batismo tem esse vínculo, esse significado de eu estar me unindo a Jesus a partir de um arrependimento genuíno. Eu estar entregando minha vida a Jesus. É interessante esse significado do batismo. E eu quero ler com vocês agora um texto que está em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 26. Eu estou vendo já que a gente não vai conseguir terminar sobre batismo hoje, vai terminar na próxima quarta, em nome de Jesus. Mas Gálatas, capítulo 3, versículo 26, a partir do 26, a palavra diz: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, antes de mais nada, aquela história de que todo mundo é filho de Deus não encontra fundamento na Bíblia. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus através de estarmos ligados a Jesus. Por meio da fé em Jesus, somos feitos filhos de Deus. Então não há como ser filho de Deus se eu não sou de Jesus. Se eu não entreguei minha vida a Jesus, se eu não tenho uma aliança com Jesus, eu não sou filho de Deus. O texto continua falando no versículo 27. Todos que foram unidos com Cristo, preste atenção, todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Você já pensou nisso? Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Como é que eu me revisto de Cristo? Que eu me revisto no mundo espiritual, eu passo a ser revestido de Cristo pelo batismo. Todos que foram unidos com Cristo. Uma coisa é eu ser unido com Cristo. No batismo, se revestiram de Cristo. Então existe a necessidade de que aqueles que se uniram a Cristo, se revistam de Cristo pelo batismo. E o texto fala: não há mais judeu, versículo 28, nem gentio, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Olha o poder do batismo em Cristo, de expressar sua fé em Jesus através do batismo. Você se une em Cristo, e todos aqueles que se unem em Cristo acabam com suas diferenças e passam a ser um em Cristo. E o texto diz, versículo 29, e agora que pertencem a Cristo, vocês são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Aquela promessa que Deus fez a Abraão no ano passado, de ter uma aliança eterna com ele, de ser bendita a sua vida, a sua família, de herdar a terra prometida, de ter uma aliança perpétua com Deus. Aquela aliança firmada com Abraão lá no passado. A Bíblia fala que quando você é batizado em Cristo, quando você é batizado expressando sua fé em Jesus, a Bíblia fala que então, no mundo espiritual, você se torna herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. Herdeiro de Deus, porque nós passamos a oficialmente pertencer a Cristo pelo batismo. A Bíblia também fala algo muito forte, que nós nos unimos a Jesus na semelhança da sua morte através do batismo. E precisamos ser unidos a Jesus na semelhança da sua morte, para podermos experimentar o poder da sua ressurreição também. Se nós nos unimos a Ele na semelhança de sua morte, que é o batismo, quando imergimos na água, também nos uniremos a Ele na semelhança da sua ressurreição. Do mesmo jeito que Ele saiu da sepultura, que Ele ressuscitou dos mortos, nós também
Quando saímos das águas, a Bíblia fala que nós estamos selando a nossa fé na expectativa de um dia sermos ressuscitados e ficarmos para sempre com Jesus. Então o batismo é um elemento fundamental na vida do cristão. Não é opcional, não é uma segunda etapa, aquele momento agora, eu sou cristão, mas ainda não sou batizado. Quando eu me batizar, eu preciso de ter mais compromisso com Deus. Não existe essa maluquice de que o batismo é um compromisso maior. Que se eu só frequento uma igreja, só aceitei a Jesus e não fui batizado, eu tenho um compromisso menor. Aí eu me batizo, eu tenho um compromisso maior. A gente inventou essa separação, porque na Bíblia, todos os que criam em Jesus eram imediatamente batizados, no mesmo dia. Então não havia crente em Jesus sem ser batizado. A gente que inventou essa maluquice. Tem o crente batizado e o crente não batizado. Isso não existe na Bíblia, porque o batismo simbolizava a nossa própria aliança com Jesus. Simbolizava não, simboliza. Então, enquanto eu não sou batizado, eu estou dizendo que eu não tenho uma aliança com Jesus ainda. Eu passo a ter uma aliança com Jesus mediante a Escritura Sagrada quando eu sou batizado. Quando eu sou batizado, eu sou inserido no corpo de Cristo. A Bíblia fala que eu passo a ser corpo de Cristo. Quando eu mergulho, sou mergulhado naquelas águas. Existe não apenas uma simbologia figurativa no ato do batismo, mas existe uma repercussão no mundo espiritual, aonde eu me uno ao corpo espiritual de Jesus e passo a ser corpo de Cristo na terra. O batismo me torna pertencente ao corpo de Cristo na terra. É interessante isso. Por isso, o pessoal pergunta, por que só quem pode tomar a ceia é quem é batizado? Porque a ceia, ela se entende na Bíblia que a ceia do Senhor é para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E se eu não estou inserido no corpo de Cristo através do batismo, eu não posso tomar a ceia porque eu não sou corpo de Cristo. Eu posso ter manifestado minha fé em Jesus já, mas eu ainda não me uni a Ele em batismo. Por isso que as pessoas perguntam, por que eu não posso tomar a ceia só porque eu não sou batizado? Eu já entreguei minha vida a Jesus. Mas a Bíblia fala, se a ceia representa o corpo, e eu faço parte do corpo, beleza. Mas se eu ainda não faço parte do corpo, e vou tomar algo que é destinado apenas ao corpo de Cristo, eu estou tomando a ceia de forma indevida. Por isso que não se toma a ceia sem ser batizado. Primeiro eu sou batizado, depois eu participo do corpo e do sangue de Cristo. Porque eu passo a ser corpo de Cristo na terra. E o sangue dele passa a estar em minha vida quando eu entrego minha vida a ele. O problema é que quando o ser humano entregava a vida a Jesus no Novo Testamento, imediatamente tinha alguém para batizar ele. E a gente fez um intervalo. Não, você se converteu, agora você espera um pouquinho, espera uns meses, 6 meses, 1 ano, aí quando você confirmar que é isso que você quer mesmo, aí você é batizado. Maluquice, isso não existe na Bíblia. A Bíblia fala em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, quando Jesus está subindo aos céus, ele fala, todo poder me foi dado no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então perceba que a ordem é batizando e ensinando. A gente resolveu que Jesus não estava muito bem sabendo o que ele estava falando ali. Então primeiro a gente tem que ensinar
para depois batizar, como se Jesus não soubesse o que estava falando. Mas Jesus fala, batiza e depois ensina. A gente quer ensinar e depois batizar. E na verdade, esse problema começa porque muitas pregações de hoje não pregam o verdadeiro arrependimento em Jesus. Muitas pessoas levantam as mãos, vão à frente da igreja, firmam uma aliança com Jesus, sem ninguém ter pregado o arrependimento de pecados para essa pessoa, sem ninguém ter dito que ela precisa se posicionar, mudar de vida, jogar fora seu passado, confessar a Deus seus pecados, pedir perdão. Ninguém fala sobre o inferno com as pessoas. Fala, você quer paz, você quer uma mudança de vida, você quer alegria na sua vida, você quer sua saúde restaurada, aceite a Jesus, receba Jesus. Então a pregação de hoje, que não tem nada a ver com a pregação do Evangelho, com a pregação verdadeira do arrependimento em Jesus, tem gerado várias distorções. E como muita gente levanta as mãos para uma pregação que não fala de arrependimento, então arruma-se um trabalho para as igrejas. Qual é? Vamos agora peneirar para ver quem foi que se converteu de verdade. Quem entendeu que precisa se arrepender, aí é batizado. Quem não entendeu, aí vai ficar na classe de novo convertido até entender, e depois batiza. Então a gente criou uma distorção bíblica, uma aberração, que tem causado diversos problemas para a igreja hoje, porque a gente esqueceu o mandamento original de Jesus, batizando e ensinando. Eu batizo primeiro, depois eu ensino a pessoa a guardar os mandamentos de Jesus. Primeiro eu prego arrependimento, prego a fé em Jesus. A pessoa creu na palavra de arrependimento, nas boas novas do Evangelho, entregou sua vida a Jesus, ela precisa ser batizada imediatamente, o mais rápido possível, se não no mesmo dia, o mais rápido possível, para que essa pessoa possa estar inserida no corpo de Cristo e começar a aprender sobre a fé em Jesus. A gente quer que a pessoa aprenda tudo antes e depois faça uma prova para ser batizada. Aonde está na Bíblia isso? Não existe isso. Infelizmente, a igreja de hoje, que prega um evangelho falsificado, uma pregação aguada, mistura morte do velho homem. Então, a igreja de hoje precisa de uma estratégia para converter de verdade aqueles que aceitaram a Jesus. Então tem que ter esse intervalo antes do batismo, para poder a pessoa confirmar que converteu mesmo. Para você ver como nós precisamos voltar ao Evangelho, voltar às Escrituras Sagradas, voltar ao batismo do arrependimento, imediato. Entregou a vida a Jesus, é como Filipe e o eunuco lá, que está em Atos, nós vamos ver semana que vem, que agora não dá mais tempo, né? O eunuco acabou de ler Isaías, Filipe acabou de explicar a ele quem era Jesus, ele para a carruagem que estava andando no meio do deserto, encontra uma poça d'água, falou: Filipe, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? A resposta de Filipe é lícito, se você crê de todo o coração. Ele falou assim: você não passou pela classe de novos convertidos, você não fez os 3 meses de estudo bíblico. A Bíblia fala que Filipe pegou aquele eunuco e batizou ele na mesma hora, mediante o desejo dele de entregar sua vida a Jesus. E é assim que deveria ser, é assim que deve ser. O batismo simboliza a nossa união com Cristo. Amém? A gente vai continuar esse estudo na próxima quarta, tá? Não perca, porque a gente vai falar sobre essa simbologia de nos unirmos a Jesus na semelhança da sua morte e sobre a circuncisão do Espírito, que a Bíblia fala em Colossenses, que antigamente o povo de Deus, e de Israel, que era Israel,
era distinguido dos outros povos pela circuncisão da carne. Se cortava o prepúcio dos homens como sinal de aliança com Deus. E a Bíblia fala que a circuncisão nossa, que simboliza a nossa aliança com Deus, é o batismo. Não é interessante isso? Então, nós só somos considerados povo de Deus depois que somos circuncidados no nosso espírito, ou seja, que recebemos o batismo em nome de Jesus. Mas a gente vai falar sobre isso na semana que vem, tá? Então não perca, quarta-feira, 8 da noite, se Deus quiser, sem interrupções de internet, né? Estaremos juntos nesse estudo bíblico sobre batismo. E vamos ler a nossa declaração doutrinária, que tem um capítulo inteiro falando sobre isso. Se você já tem a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, abre lá depois na sua casa, no capítulo 9 da declaração doutrinária, que vai falar sobre batismo. E a gente é batista e nem sabe o que a nossa doutrina fala sobre isso, né? Porque tem um monte de gente, até pastor, líder e tal, que fala bobagem por nunca ter lido ou não conhecer a nossa declaração de fé que fala sobre o batismo. Então semana que vem nós vamos ler sobre isso também. Vamos ler Colossenses, vamos ler Hebreus, que fala sobre batismo, vamos ler Romanos 6 sobre batismo, vamos ler vários textos interessantes que infelizmente por conta do tempo nós não vamos fazer isso hoje, tá? Nós tivemos aqui várias participações dos irmãos, irmão Raimundo, irmã Angelita, irmã Eligene Lopes, Jorge, Cristiano, Gélida, Josilma, Nádia, amém, amém. Que o Senhor continue abençoando a cada um que participou aí do estudo de hoje. Já vou dar um spoiler da semana que vem. Semana que vem vamos ter um sorteio, do que eu não sei, né? Mas é coisa boa, né? Então semana que vem você pode participar com comentários ou com perguntas, né? Estaremos sorteando algo aí para os participantes, tá? Deus abençoe você, a paz e a graça do Senhor Jesus seja com sua vida, que você tenha uma semana abençoada, que você possa guardar essas palavras. Se você tem alguma dúvida sobre o que foi dito, leia os textos que foram ditos aqui, leia as passagens bíblicas, volte a fita aí no Facebook, né? Volte aí depois, anote os textos e leia com calma cada texto que foi lido e peça para o Senhor trazer discernimento, entendimento, compreensão, revelação da palavra sobre esse assunto, tá bom? Deus te abençoe, graça e paz do Senhor Jesus e até quarta, se Deus quiser.